Irmãos, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 10, no versículo de número 25. Uma passagem bem conhecida da Escritura, mas é uma passagem que a gente deve meditar todos os dias, para que a gente possa sermos pessoas piedosas, que o Espírito Santo trabalhe isso em nós e mude o nosso caráter, nossa maneira de viver, nossa maneira de enxergar o nosso próximo. Amém? Lucas capítulo 10, nós vamos do versículo 25 ao versículo 37, que é a parábola do bom samaritano. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do nosso Deus, a Sagrada Escritura. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguindo, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e o vendo passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo homem samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe de perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e o colocando sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou os 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares mais, eu te indenizarei quando voltar. Quando destes 3 te parecer ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores, respondeu-lhe o intérprete da lei: usou misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura e meditação da tua palavra. Que teu Espírito Santo possa vir a falar essa noite grandemente e poderosamente conosco, Senhor. Apesar de nós que somos pecadores, Deus, somos falhos, às vezes somos egoístas, às vezes nós pensamos só em nós mesmos e muitas vezes esquecemos ou estamos cegos de enxergar o nosso próximo. Que teu Espírito Santo possa vir abrir os nossos olhos e que essa palavra possa vir a falar aos corações essa noite de cada um. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus, pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, essa parábola do bom samaritano, de Lucas 10, é uma passagem extremamente conhecida dos irmãos. E essa passagem ela vem falar muito conosco essa noite porque ela revela algumas coisas e alguns pontos que nós precisamos rever
pensar e meditar sobre eles dia, noite e durante a semana. Nós sabemos que a parábola ela se encontra nesse Evangelho de Lucas, que apresenta Cristo como Salvador dos pecadores e destaca frequentemente a graça de Deus alcançando aqueles que eram desprezados, tanto pelo meio social, tanto quanto pelo meio religioso. Lucas demonstra que o reino de Deus rompe barreiras éticas, sociais e barreiras religiosas. Quando nós olhamos num contexto, desde o Antigo Testamento, Deus havia ordenado o seu povo que amasse o seu próximo. Isso ele declara lá em Levíticos 19, 18. Declaras que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Entretanto, quando a gente começa a olhar para essa história, irmãos, ao longo de toda a Escritura, os líderes começaram a dar um novo significado para a palavra próximo, restringindo justamente o amor apenas aos membros do seu próprio grupo. Aqueles líderes religiosos, eles queriam ressignificar a palavra próximo, justamente achando que isso era somente para o seu meio religioso, somente para o seu meio eclesiástico. E não foi isto desde o início que Deus falou. O intérprete da lei, justamente ele se aproxima de Jesus. E quando nós falamos de intérpretes da lei aqui, irmãos, são homens doutos, homens que tinham conhecimento da Escritura. E justamente eles queriam indagar a Jesus. Justamente eles queriam colocar o seu conhecimento à prova. E não é de hoje isso, irmãos, que líderes religiosos querem colocar o conhecimento do povo à prova. E ele se aproximando de Jesus, tendo colocado à prova, seguiu com a sua pergunta inicial, que na realidade não era motivada pela busca sincera da verdade, mas pela autossuficiência religiosa. E a resposta de Jesus, ela não expõe somente o dever do homem, mas principalmente, irmãos, aqui, principalmente a incapacidade do homem de cumprir perfeitamente a lei de Deus. O homem, por ser um pecador, ele é incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus. E essa parábola, irmãos, ela não foi dada para ensinar salvação pelas obras, não, mas para relevar a profundidade da lei de Deus e a conduzir o pecador à necessidade da graça de Deus, desse favor imerecido. E o primeiro tópico aqui dessa pregação, irmãos, como sempre eu divido ela em 3, eu coloquei a religião da autossuficiência é exposta pela lei de Deus. Os intérpretes da lei, eles se achavam também autossuficientes e achavam que o seu método era o mais correto de interpretar as coisas. Justamente por eles darem o outro significado à palavra próximo e querendo ressignificar ela, mudando aquilo que o próprio Deus tinha falado. E ele já começa errado a sua pergunta. Esse intérprete da lei, esse doutor, ele começa a sua pergunta da seguinte maneira: que farei para herdar a vida eterna? Ele já começou mal, porque ele já começou errando a pergunta. O que farei? O que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Como se a salvação fosse pelas obras. Ele já começa fazendo uma pergunta errada. A pergunta já demonstra uma compreensão equivocada da salvação. A herança não é conquistada por mérito, mas ela é recebida. Por isso que ele já começou a sua pergunta errada. Ela é recebida. Jesus, ele responde da melhor maneira possível.
apontando para a própria lei no qual esse homem é instruído. O homem resume corretamente a lei em amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Contudo, a exigência divina é perfeição absoluta. Nós conseguimos cumprir perfeitamente essa lei, irmãos? Não, porque nós somos pecadores. O João Calvino ele faz um comentário sensacional. Ele fala: observou que a lei funciona como um espelho que revela a nossa miséria espiritual, revela a nossa incapacidade de cumpri-la. Ela mostra o padrão de Deus de perfeição e denuncia o nosso fracasso como pecadores em servir, porque nós somos falhos, irmãos. Nós somos falhos. A parábola começa demonstrando que o problema do homem não é a falta de informação, mas a falta de obediência perfeita. Esse intérprete, ele conhecia a lei, porém não a praticava integralmente. Muitos de nós conhecemos doutrinas, conhecemos versículos bíblicos, conhecemos tradições religiosas, mas permanecem confiando em si mesmo. A lei nos conduz, irmãos, ao reconhecimento que necessitamos em Cristo. Onde o primeiro Adão falhou, o segundo cumpriu perfeitamente, que foi Cristo. Onde nós falhamos em cumprir a lei, Cristo cumpriu perfeitamente ela. Esse primeiro ponto aponta para a nossa incapacidade e aponta para essa graça maravilhosa de Cristo em cumprir perfeitamente em lugar de nós, que não conseguimos cumpri-la perfeitamente. Nós não amamos perfeitamente, nós não servimos perfeitamente, nós não obedecemos perfeitamente. Por isso que Cristo morreu na cruz, porque Ele amou perfeitamente, Ele obedeceu perfeitamente. Ele foi o perfeito cumpridor da lei de Deus. O segundo tópico é que o verdadeiro amor ao próximo, ele revela o caráter do amor de Deus. Isso é muito interessante, irmãos. Quando nós olhamos a parábola, o sacerdote e o levita passaram de passos largos, passaram, olharam e foram embora. Os dois trabalhavam no templo. Os dois tinham conhecimento da lei. E os dois passaram. Porque justamente o sistema religioso às vezes quer definir quem é o nosso próximo. Se é um irmão que às vezes fura o pneu do carro, a gente vai lá, preciso ajudar aquele irmão. Será que você faria a mesma coisa em ajudar um ateu, um descrente? Quem é o nosso próximo? Essa é a pergunta dessa noite. Ambos representam uma religiosidade externa sem compaixão prática. E vocês sabem que o samaritano era considerado inimigo dos judeus. Não foi por acaso que Jesus usou os samaritanos nessa parábola. E justamente demonstra misericórdia concreta. Ele vê, aproxima-se, ele trata das feridas, transporta o homem, cuida dele, paga as suas despesas.
a sequência de ações revela que o amor bíblico não é um mero sentimento, é uma ação sacrificial em favor do necessitado. Muitas pessoas têm muitos discursos que falam que amam. Eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo a igreja, amo a obra de Deus, amo isso, enfim, ama. Fala muito de amor. Mas será que as suas ações comprovam isso que externa pela boca? Será que as ações práticas, elas realmente autenticam aquilo que a gente fala? Será que o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, autentica realmente aquilo que a gente profere com a nossa boca? Porque falar de amor é fácil, irmãos. Demonstrar o amor em ações, isso é difícil. E é aí que Jesus bate mais uma vez nos fariseus, nos doutores da lei. Porque o problema aqui não é o conhecimento, irmãos. O problema aqui não é a teologia. O problema aqui não é o tanto que você conhece de Bíblia, mas o quanto você é capaz de colocá-la em prática. Esse é o X da questão. Existem homens fantásticos no campo da academia teológica. Doutores, mestres, que a cada discurso você sai com o queixo lá no chão, demonstrando um conhecimento excelente. Como aqueles homens que eram intérpretes da lei também conheciam. E muitas vezes interpretavam errado. Por isso que as suas práticas eram horríveis. Por isso que Jesus fala, vocês ouvem tudo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque sua prática é horrível. A questão não é o quanto você sabe, e sim o quanto você consegue colocar em prática no reino de Deus. Essa é a questão chave. Quanto você está disposto a negar o seu ego, negar a você mesmo, se anular para ver o seu próximo bem. Você sabe que é difícil, irmãos? Porque isso mexe com a nossa zona de conforto. Sabe que é difícil? Porque isso é um tapa na cara da gente quando a gente tem que se mover e sair do nosso sofazinho, sair do nosso chazinho, sair, né? E a gente tem que colocar em prática, colocar ali, no vamos ver, na hora do vamos ver, servir. O problema aqui não é a teologia, irmãos, mas é a prática. É colocar em prática aquilo que você aprendeu. Essa é a questão, irmãos. Colocar em prática aquilo que você aprendeu. Matthew Henry, que é um grande também comentarista e pastor, ele escreve que a misericórdia é a evidência visível da verdadeira religião. A fé genuína, ela produz obras de amor. Herman Bavinck também ensina que a graça recebida transforma o crente em instrumento de graça para os outros. Essa graça que você recebeu, essa graça que te chamou, transforma você em instrumento justamente para servir a Deus. Justamente para servir o seu próximo. O que você está fazendo com aquilo que você recebeu de Deus? Essa é a pergunta. Quem é o seu próximo? O que você tem feito pelas pessoas que estão ao seu redor? O amor cristão ultrapassa barreiras sociais, econômicas, culturais, éticas.
A igreja deve ser conhecida não só pela sua teologia, irmãos, mas pela sua prática de misericórdia. Nós não devemos ser conhecidos como os bons teólogos, mas sim como teólogos que colocam tudo aquilo que aprenderam em prática para o reino de Deus. O que você tem feito pelo seu próximo? Quem é o seu próximo? Terceiro ponto. O bom samaritano aponta para Cristo, o Salvador misericordioso. Essa parábola, irmãos, ensina que o amor ao próximo também aponta para algo maior. Muitos intérpretes, muitos pastores reconhecem que o texto releva de maneira ilustrativa aspectos da obra de Cristo. O homem caído aqui à beira do caminho representa a humanidade, que foi ferida pelo pecado, incapaz de se salvar, encontra-se espiritualmente morta. E Cristo é o verdadeiro e perfeito samaritano. Ele se aproxima dos pecadores rejeitados, ele cura as suas feridas, traz para perto, assume o seu custo e garante o seu cuidado até o fim. Charles Spurgeon, ele fala que Cristo não apenas sente compaixão, ele entra na miséria do pecador para libertá-lo. O Senhor Jesus, ele deixa o seu senhorio e a sua glória. Ele veio ao mundo, carregou os nossos pecados na cruz e pagou integralmente a nossa dívida. Ele nos tirou ali quando nós fomos desprezados, quando nós éramos um Zé Ninguém. Nos colocou no seu animal, nos trouxe, nos curou, pagou a nossa dívida e nos deu a vida eterna. E o que é mais engraçado, irmãos, que aquele próprio homem que fez a pergunta para Jesus, ele mesmo dá a resposta, e Jesus fala: então, vai e faz a mesma coisa. O homem que estava com uma intenção de colocar Jesus à prova, faz uma pergunta que ele mesmo dá a resposta. Sabe por que ele mesmo deu a resposta, irmãos? Porque aquele homem é igual a nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós sabemos a resposta, mas precisa Deus vir e tirar a trave dos nossos olhos para que a gente possa enxergar. Muitas vezes você sabe a resposta, está aí no fundo do seu coração o que você deve fazer. Você às vezes já falou para você mesmo, olhando no espelho: poxa, eu preciso fazer alguma coisa pela igreja, pelos irmãos, eu preciso fazer alguma coisa. Você mesmo já deu essa resposta. E aí Jesus vira para você essa noite e fala: vai e faz o mesmo. Por que a gente é tão relutante, irmãos, em fazermos as coisas do reino de Deus, sabendo que a gente já sabe o que fazer? Inúmeras vezes nós sabemos o que fazer. Sabemos o que fazer. Nós sabemos onde nós devemos ajudar. Nós sabemos quem é o nosso próximo que precisa da nossa ajuda. E por que a gente tem que esperar o próprio Jesus falar aquilo que a gente já sabe? Por quê? Sabe por que isso? Por causa do pecado, irmãos.
por causa do orgulho. Você imagina aquele homem que queria colocar Jesus à prova e faz a pergunta e ele mesmo no final dá a resposta. E o próprio Jesus vira para ele e fala: então, é isso aí, filho. Vai e procede tu de modo igual. Vai e faz a mesma coisa. Você imagina a cara de Zé que esse cara não saiu da presença de Jesus. E às vezes a gente sai assim com cara de Zé. Que a gente já tem a resposta. Só que a gente reluta pelo nosso orgulho, reluta pelas nossas condições, reluta para não sair da nossa zona de conforto. Vai e procede tu de igual modo. A misericórdia do samaritano é apenas uma sombra, irmãos, da misericórdia infinita revelada em Cristo Jesus. Essa misericórdia do samaritano é apenas uma partícula da misericórdia que é revelada no sacrifício de Cristo Jesus. Somente aqueles que foram alcançados pela graça podem viver uma vida marcada pela graça de Deus. A compaixão cristã nasce da redenção recebida por Cristo. Nasce do seu sacrifício eterno na cruz. Toda a Escritura, irmãos, ela aponta para Cristo. E nesta parábola vemos não apenas um exemplo moral de ajudar, mas um retrato do Evangelho do nosso Senhor. Nós éramos aqueles homens que estavam caídos, que estava caído ali. Nós éramos aquela pessoa que foi rejeitada e olhada. Éramos nós. Quantos de nós aqui, irmãos, não fomos rejeitados em alguma área da nossa vida? Quantos de nós ali não estávamos naquele estado onde as pessoas olhavam de cima para baixo para nós? Éramos nós ali, irmãos, éramos nós. E Cristo Salvador, misericordioso, a cruz é o preço pago pela nossa restauração. Por isso que estamos de pé hoje. A ressurreição é a garantia da nossa esperança, irmãos, em Cristo Jesus. A ética cristã flui da obra redentora de Cristo. Tudo isso gira em torno de Cristo. Nós não praticamos misericórdia para nós sermos salvos. Nós praticamos misericórdia porque nós fomos salvos. Essa é a diferença. Porque a misericórdia é a evidência, é o fruto do Espírito Santo. Agora, por que a gente quer escolher misericórdia para quem que a gente vai ser misericordioso? Por que a gente quer escolher para quem que a gente vai ser misericordioso? Por que nós somos seletivos igual o levita, igual o sacerdote? Por quê? Por que a gente às vezes é pretensioso, é altivo? Por quê? E o que é mais legal que Jesus fala assim, encerra dizendo: vai e procede tu de igual modo. Essa ordem não é um chamado para que a gente se torne moralista, mas é uma evidência de uma fé transformadora, de uma fé no qual você foi transformado por Cristo Jesus. Que a gente possa essa noite examinar o nosso coração. Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo, igreja? Você confia na religiosidade
ou na graça de Deus? No seu conhecimento ou na graça de Deus? Você ignora os necessitados ou manifesta essa compaixão? A igreja deve proclamar a verdade, irmãos, e demonstrar esse amor de Cristo na prática. Não só verbalmente, mas na prática. Na prática. A pergunta é: passaremos a passos largos como aqueles homens? Ou demonstraremos a compaixão de Cristo para o nosso próximo? Que a igreja, irmãos, tem que ser reconhecida como uma comunidade que ama porque justamente foi amada por Cristo Jesus. Serve porque foi servida por Cristo e demonstra misericórdia porque recebeu infinita misericórdia de Cristo Jesus. É isso, irmãos. Quem é o seu próximo? Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa ter falado aqui nos corações de cada um aqui dessa igreja, ter falado nos corações das pessoas que estão assistindo pelo YouTube ou que vão assistir pela internet essa mensagem. Que o Senhor possa vir a tocar nessas pessoas que vão assistir esse vídeo. Que o Senhor possa vir, Senhor amado, a realmente transformar aquilo que a gente fala em obras práticas que evidenciam o nosso amor. Que Teu Espírito Santo possa vir a nos mover realmente como verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Que a gente possa assim a demonstrar que a gente ama não pela nossa boca ou pela nossa teologia, mas pela nossa prática. Que a gente não seja só ortodoxo, mas que a gente consiga colocar em prática essa boa teologia que a gente tem, que a gente aprende, que a gente recebe. Que Teu Espírito Santo possa vir a mudar o nosso coração e a despertar a gente para o serviço da Sua obra. E para você que está nos assistindo aí de casa, que o Senhor possa vir, em nome de Jesus Cristo, a fazer com que você seja um servo e serva do Senhor, que sirva realmente, não só com a boca, mas práticas, coloque em prática aquilo que você aprende. Que o Espírito Santo de Deus possa vir a nos transformar para melhor cada dia mais, porque no final das contas, quem será glorificado será o Seu nome, Senhor. É o Seu nome que no final de tudo será glorificado. É isso que eu te peço, Senhor amado. Desde já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se essa mensagem falou com você, siga o nosso perfil para receber uma dose diária de fé e esperança. Compartilhe a verdade com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deus te abençoe.